Eu represento a Índia. A Índia é o segundo país mais populoso, sétimo maior em área de geografia e a democracia mais populosa do mundo. A Índia é o país mais idólatra do mundo. Há mais de 33 milhões de deuses que são adorados pelos hindus. Existem grandes templos para eles. Entre eles estão a vaca, o elefante, o macaco, o rato, etc. Como diz a Bíblia, eles adoram e servem a criatura em um lugar do Criador. Romanos 1, 24. A Índia tem a terceira mais população muçulmana do mundo e a maior população muçulmana para um país de maior não muçulmana. A cada ano morrem 900 mil indianos por beberem água em mau estado e por inalarem ar contaminado. A malária é endêmica na Índia. Existem cerca de 60 médicos para 100 mil pessoas no país. Um lugar onde se exclama cristão sofre perseguição e poderá ser condenado à morte. É comum que as meninas se casem logo, para que seus pais se livrem mais de uma boca para comer em casa. Já que após o casamento a esposa é responsabilidade da família do marido. Apesar de ser proibido, é comum ver meninas de 9 e 10 anos casadas à força. O aborto também é comum, ao saber que o bebê é menina. Devido ao dote que a família da noiva tem que dar à família do noivo, e muita família não tem condições. A Índia preferem abortar as meninas, ou até mesmo matá-las, assim que nascerem. A população masculina, por outro lado, não para de crescer. Na Índia, há um aumento na quantia de violência perpetrada na nacionalidade hindus contra os cristãos. Igreja da Demonição Assembleia de Deus na Índia foi violentada, atacada por grupos radicais hindus no horário de culto no último domingo, deixando alguns feridos e 4 fiéis gravemente feridos. Há 4 anos atrás, e continua sofrendo perseguição. A Índia é um dos países mais resistentes ao Evangelho. Na Índia, 31% da população está vivendo abaixo da linha de pobreza e 200 milhões de subnutridos. Embora não seja um país nobre, a Índia possui o maior número de povos. Nessa lista negra do governo estão alguns pastores famosos. Não orar cada vez mais por esses povos e pelos nossos irmãos missionários que deixam aos seus aconchegantes lares e suas famílias para desbravar esses países chamados Índia. Não podemos ir, mas podemos orar e contribuir. Eu represento a Bolívia. A Bolívia é uma das nações economicamente mais pobres da América do Sul, com alta taxa de analfabetismo e o terceiro menor índice de desenvolvimento humano. Entre os países sul-americanos, faz fronteira com Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Peru. Como na maioria dos países sul-americanos, até cerca de 100 anos atrás, a Igreja Católica Romana era a religião oficial das igrejas. As demais igrejas eram proibidas. Atualmente, os evangélicos são pouco mais de 16% dos 10 milhões de habitantes do país. Em várias cidades bolivianas, cerca de 20 mil evangélicos de diversas denominações marcharam sob o lema "Pela liberdade de fé na Bolívia". As manifestações foram organizadas pela Associação Nacional de Igrejas Evangélicas na Bolívia e caracterizados pelos cânticos de louvor e oração, para que Deus intervenha. A igreja missionária enfrenta muitos desafios na Bolívia.
às vezes correndo o risco de serem banidas do país. Por isso, precisamos interceder e contribuir. Nossos desafios de oração são: 1. Ore pelo governo dessa nação, que seu presidente ganhe sensibilidade para conduzir a nação a um nível maior de igualdade e prosperidade. 2. Ore para que a nação esteja sensível para ouvir a mensagem do Evangelho e que possam compreender de forma clara o plano de salvação. 3. Ore pelo crescimento da igreja na Bolívia. 4. Ore para que os missionários que estejam na Bolívia sejam cheios de sabedoria, unção e graça de Deus para realizarem a sua obra. 5. Peça a Deus para que se levantem mais obreiros para trabalharem com os indígenas. 6. Ore para que toda a cegueira espiritual caia por terra e as pessoas envolvidas com toda espécie de feitiçaria tenham os seus olhos abertos para o verdadeiro sentido do que estão fazendo. 7. Para que as cadeias que impedem o povo de avançar no Evangelho sejam desfeitas. Não podemos ir, mas podemos contribuir. Eu represento a Espanha. Na Espanha, há 8.022 cidades povoadas, dos quais 7.540 não têm nenhuma igreja evangélica. Portanto, somente 555 cidades povoadas têm testemunho evangélico. São 40 milhões de habitantes, uns 150 mil crentes, uns 100 mil testemunhas de Jeová, mais de 10 mil mormons e mais de 400 mil muçulmanos. Mais de 15 milhões vivem em cidades, vilas e aldeias onde não existe igreja evangélica. Tenham tido a oportunidade de ouvir ou ver a pregação do Evangelho ao vivo. Mais de 15 mil jovens morrem por ano em acidentes automobilísticos na Espanha por causa do álcool. Cerca de 60% de todos os evangélicos na Espanha, todos os evangélicos espanhóis são ciganos. Muitos cristãos acham que a Espanha não precisa de missionários, mas sim, somente países mais pobres como a África, por exemplo, são mais necessitados. Já a Espanha é rica e já tiveram oportunidade de ouvir de Cristo, e não há tanta necessidade quanto em outros lugares. Porém, existe uma verdade que temos aprendido, a verdade de que não existem lugares mais espirituais ou bonitos para se fazer missões. Mas sim, existem lugares e pessoas tão amadas quanto você e eu, africanos ou europeus. A Europa necessita conhecer a Deus. Cristo não está no lugar que lhe corresponde entre os povos. Eles também estão destinados a viverem a eternidade longe de Deus, se não reconhecerem a obra redentiva do Filho de Deus, Jesus Cristo. Cremos no amor de Deus por todos os povos da terra. Sabemos que estamos de frente com um grande desafio. Em países mais carentes, conseguimos mais facilmente chegar ao coração e à casa das pessoas, pelo simples fato de você oferecer ajuda, seja com alimentação, auxílio médico ou qualquer outra forma de serviço. Mas em países como a Espanha, as pessoas estão abastadas, cheias de luxo e de tudo o que querem, que dizem ao mundo que não precisam de Deus e nem de nada e nem de ninguém. A realidade na igreja na Espanha é complexa. Encontramos poucas igrejas evangélicas, sendo que grande parte dessa igreja é constituída de sul-americanos. Os jovens espanhóis estão longe de Deus. Pastores clamam por ajuda. São mais de 7.000 cidades sem nenhuma expressão protestantes. Nós não podemos ir, mas podemos orar e contribuir. Eu represento a Síria. Considerando um dos territórios mais antigos relatados nas Sagradas Escrituras, a Síria fica situada no Oriente Médio, entre o continente europeu e Israel. Cenário de algumas passagens bíblicas famosas, como no período dos reis de Israel, na conversão do apóstolo Paulo. O país tem aproximadamente 17 milhões de sírios e 40% tem idade inferior de 15 anos. Formada por 10% de cristãos, população na Síria, é palco de uma guerra civil há muitos anos. Segundo a estimativa, cerca de 300 mil pessoas já morreram na região por causa da fé. Além disso, não está incluindo cerca de 20 mil desaparecidos, dos quais se ignora o destino. Os feridos seriam mais de 1 milhão. Os refugiados sírios, como todos os refugiados sírios,
estão em risco de perder sua propriedade e os meios de subsistência por abandonarem a região, fugindo de ameaças e invasores constantes do Estado Islâmico. A verdade vai muito além do que vimos na televisão ou pensamos. Todos os dias, crianças morrem por bombardeios em sua casa. Mulheres são sequestradas juntamente com seus filhos. São torturados, vendidos, humilhados e mortos. Cristãos são enforcados, degolados, crucificados, a não ser que reunissem a Jesus. Milhares deles tentam fugir pelo mar, porém as condições são precárias e acabam morrendo afogados. A igreja brasileira pode muito fazer a orar, clamar pela vida dos cristãos perseguidos e refugiados no Iraque e Síria. Ore para que eles sejam encorajados e permaneçam firmes mesmo diante da perseguição constante. Clame a Deus que todos os cristãos recebem ajuda humanitária de organizações presentes nessa região de conflito. Ore pelo perseguidor, que ele encontre a verdade e seja liberto. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Tu eu estou, Senhor, porque me confiaste a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequena, me deixa autoridade de seu nome anunciar a paz e a liberdade. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Deus